privilégio especial, nós estamos juntos como igreja virtual, na unidade do Espírito Santo. Foi Ele que chamou a mim e a você para esse momento de meditação, de intercessão, também de adoração. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Você tem sido um instrumento nas mãos dEle para proclamar o Evangelho, compartilhar, multiplicar o amor de Deus. E se você deseja ter um novo tempo na sua vida pessoal, familiar, no seu ministério, na sua caminhada com Deus, tome novas atitudes. Se você continuar praticando as mesmas coisas, você continuará recebendo, colhendo os mesmos frutos. Portanto, tenha novas atitudes e você verá o agir extraordinário de Deus na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional e também em sua caminhada como discípulo de Cristo. Portanto, eu agradeço a Deus pela sua vida e te convido, meu irmão, minha irmã, para que nós tenhamos um novo tempo de atitudes como multiplicadores do amor de Deus. Neste tempo em que as portas do templo estão fechadas, o Senhor está nos convocando, nos ensinando para o arrependimento, para o quebrantamento diante dEle como igreja do Senhor, e também nos convocando para sermos multiplicadores do seu amor. O coração das pessoas está ferido, enlutado, entristecido, desorientado e preciso de uma palavra de ânimo e de esperança. Você sabe, você conhece, se você conhece a verdade de que Jesus Cristo é a única esperança, você tem a responsabilidade de multiplicar o seu amor. Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida, sobre a tua casa, sobre os teus desafios. Esta muralha, este gigante que está diante de você, cairá por terra, porque há poder no nome de Jesus. Abra a palavra de Deus num texto extraordinário, Atos 17, a partir do verso 22. Ele falou profundamente ao meu coração, e eu quero te convidar para meditarmos por alguns instantes, pois o Senhor Deus quer falar comigo, quer continuar falando comigo, e quer falar contigo, quer te desafiar, quer demonstrar através dessa experiência extraordinária de Paulo, do grupo que estava com ele. Eles sofreram uma grande perseguição em Tessalônica, em Bereia, e agora então os irmãos preocupados, irmãos em Cristo preocupados, levaram até Atenas em segurança, e ali então eles vivenciaram uma experiência extraordinária. Atos capítulo 17, a partir do verso 22. Abra a sua Bíblia, seja ela na forma física, na forma digital, não delete isso, não rejeite isso. Abra a sua Bíblia. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossas mãos, para que ela, então ungida pelo Espírito Santo, movida, aplicada pelo Espírito Santo em nossas vidas, possa produzir frutos extraordinários. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo sabia então do costume de que eles se reuniam na praça principal, mas antes disso, até mesmo nas sinagogas, ele foi para conversar, debater sobre a lei de Moisés, sobre a parte do Antigo Testamento, o Pentateuco principalmente, sobre os profetas e também sobre as profecias acerca do Salvador, do Messias, do Redentor. Era isso que os judeus conheciam, mas não somente com eles. Ele foi em praça pública, como era um costume dos gregos. Ali Atenas era uma cidade pujante, forte, e tinha também, era o berço da filosofia, é o berço da filosofia até hoje, porque a filosofia nasceu ali. Então o Areópago existe até hoje. Ele era tanto um lugar físico, uma praça pública, como o lugar onde
também se reuniu o chamado Conselho da Cidade, e reuniu os sábios da cidade, eles tinham o direito de ser um tribunal, resolviam os problemas de educação, de ciência, e eles gostavam muito de ouvir sobre as novidades, sobre as novas ciências, os novos conhecimentos. E Paulo então foi movido, não tem dúvida nenhuma, pelo Espírito de Deus, para aproveitar esta oportunidade, ir até ali e compartilhar o Evangelho, ou seja, multiplicar o amor de Deus. E aqueles homens epicureus e estoicos, duas correntes filosóficas, e todos, até mesmo os estrangeiros ali, eles ficaram interessados e convidaram Paulo para a reunião do conselho, e é nesta reunião que ele começa a falar sobre isso. Nas duas cidades anteriores, eles experimentaram, Paulo e o grupo que estava com ele, experimentaram a crueldade, a perseguição, mas agora eles foram acolhidos, e então Paulo, com muita sabedoria, compartilhou, recapitule isso, compartilhou o Evangelho na sinagoga, na praça pública, junto aos filósofos daquela cidade, no conselho da cidade. E a primeira lição que nós precisamos aprender aqui com Paulo, ele reconheceu a sabedoria, ele foi muito sábio ao reconhecer a religiosidade, melhor dizendo, daquele povo. A partir dali, ele aplicou então, porque ele aproveitou, por assim dizer, uma brecha, um altar ao Deus desconhecido. Os atenienses eram conhecidos, também, não somente eles, mas os gregos eram conhecidos pela multiplicidade de deuses, ou seja, uma palavra hoje que não é muito bem aceita, a idolatria, ou o debate contra a idolatria. Fala-se muito em diversidade, etc e tal, mas nós estamos falando na fé bíblica, é sobre a fé bíblica, sobre o ensino bíblico, e a partir então desse altar ao Deus desconhecido, que Paulo compartilha lições tremendas, preciosas, sobre o nosso conceito, ou a fé bíblica, sobre o Deus misericordioso, fiel. Vamos aprender juntos aqui. Se você já conhece, você vai rever. A partir do verso 24, então, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, somente neste versículo, nós temos três coisas extraordinárias sobre a pessoa de Deus. Ele é criador e é sustentador, portanto ele é Senhor, e ele não habita em templos. Olha que ensino extraordinário para os tempos em que nós estamos vivendo de pandemia, onde, para preservar a saúde, para preservar a vida de muitas pessoas, as portas do templo, do comércio, etc e tal, nós estamos nos referindo ao templo, foram fechadas. Então, olha que lição extraordinária que nós, como igreja e como povo, precisamos aprender. O templo não faz muita diferença em nosso relacionamento com Deus, porque Ele é Senhor, Ele é Espírito e é verdade. Você precisa gravar isso no teu coração. Ele é Espírito, independe de local, independe de um sacerdote, você pode ir direto a Deus. Olha, na sequência, o que ainda nós aprendemos sobre Deus: Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele criou o ser humano, e então nós vamos entender que a verdadeira razão de viver só encontramos nele, quando temos um encontro pessoal, transformador, libertador com Cristo, o Senhor, Salvador, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Os dias em que vivemos são dias de ansiedade, de angústia, há pessoas sofrendo no extremo, tanto na questão emocional, quanto na questão financeira, a questão social, e isto tem abalado a estrutura da sociedade. Por isso que nós precisamos entender
que as coisas materiais têm o seu lugar, a sua importância na nossa vida, mas os valores espirituais, também os valores éticos, ou seja, a nossa forma de viver, a nossa prática diária, é o que importa, e ela precisa ser transformada e também firmada em Cristo, conforme o ensino bíblico. Lembre-se disso, Ele criou o ser humano e, portanto, só encontraremos a verdadeira razão de viver em Cristo Jesus. O que nós aprendemos também na sequência? De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, Ele está aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus, combatendo a idolatria. A idolatria fere o coração de Deus. Lembra-se dos 10 mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então você precisa permitir que o Espírito de Deus te ensine isso. Se você tem algum tipo de idolatria, que não se refere somente a imagens que supostamente demonstrariam o que é a pessoa de Deus, nenhum tipo de imagem pode expressar a soberania, a grandeza do Senhor Deus. Portanto, Ele é Espírito e Ele precisa ser adorado em espírito e em verdade. E é maravilhoso esta afirmativa bíblica de que Ele não está longe de nós. Há algo extraordinário, sim. Deus é soberano, grandioso, exaltado, mas Ele está perto de nós. E é interessante que diz que, se tateando, pudesse encontrá-lo, ou seja, como alguém com deficiência visual pudesse tatear e buscar Deus, ir ao encontro de Deus. Por que isso? Porque a própria Bíblia vai nos dizer que o pecado cega o entendimento do ser humano, ou seja, o pecado desvirtua o nosso conhecimento sobre Deus. Ele tapa os nossos olhos, os olhos espirituais, os olhos do entendimento, mas Ele não está longe de nós. A sua misericórdia, o seu cuidado, a sua presença são revelados a todos os seres humanos. Muitos creem, outros tantos descreem, outros rejeitam completamente, e então Deus se revela a todos. E na doutrina da pessoa de Deus, a revelação de Deus é algo extraordinário. E Paulo aqui retoma ou aplica um conceito que ele vai desenvolver no capítulo 1 de Romanos, que ninguém pode dizer que desconhece a Deus, porque através da beleza da sua criação, Ele revela o seu poder, o seu amor e a sua misericórdia para você que está conosco agora, neste momento de adoração, de louvor, de culto. Receba esta palavra no seu coração, porque Deus também chama a mim e a você para o arrependimento, para o quebrantamento. Se você já declarou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, glorifique-o por isto, dê honras, glórias e louvores, seja grato, engrandeça o nome do Senhor por isto. Mas se você ainda não tomou uma decisão, o Espírito de Deus está te visitando agora com poder, com misericórdia, para revelar o peso dos teus pecados, que sob o peso dos teus pecados você não receberá a vida eterna. Por isto você vive entristecido, cabisbaixo. Talvez você esteja servindo aos demônios, talvez você esteja sendo escravo dos vícios. Você está longe de Deus, e Deus te busca agora em misericórdia, para demonstrar o seu poder, o seu amor sobre a tua vida. Ele quer trazer nova vida, Ele quer te libertar, Ele quer trazer misericórdia, Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Ele quer, se você está afastado da comunhão com Cristo,
da comunhão da igreja. Você precisa se reconciliar agora. Dobre os teus joelhos, se não for possível, quebrante o teu coração, clame pela misericórdia de Deus e diga: torna-me dar um coração puro, um espírito reto, firme. Limpa o meu coração, limpa as minhas mãos, liberta-me do pecado, liberta-me dos vícios, me faça uma nova pessoa pelo poder do nome de Jesus. Creia, Deus está contigo. Creia, Deus está manifestando o seu poder, a sua presença, a sua misericórdia sobre a tua vida agora, porque a próxima verdade, o versículo seguinte vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Duas verdades poderosas: Deus julgará o mundo, e não me refiro à extensão geográfica do mundo, mas Deus julgará a mim e a você, e você precisa estar preparado para este julgamento. E a única maneira de preparar-se para este momento é reconhecer que Jesus Cristo é Salvador, libertador e pode ser o Senhor da tua vida. É a única maneira. Você está preparado para enfrentar o juízo de Deus? Não adianta confiar nos seus diplomas universitários, nas suas riquezas, nas suas boas obras. O único meio de salvação, de libertação, de cura para a tua alma é Cristo Jesus. Você precisa humilhar-se, clamar pela misericórdia dele. Ele está te visitando com poder e glória agora. Ele tem visto as tuas lágrimas, o teu sofrimento, a tua dor, e ele está te visitando agora para trazer misericórdia, perdão para os teus pecados, libertação, uma nova vida em Cristo Jesus. Sim, isto é possível. Isto é possível pela fé. Quebrando-se agora, eu te convido a orar comigo e a reconhecer isto, como algumas daquelas pessoas fizeram. Paulo, então, alguns daqueles riram quando Paulo falou sobre a ressurreição de Cristo, pois Cristo morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, mas 3 dias depois ele ressuscitou pelo poder de Deus. Muitos zombaram, outros disseram: queremos ouvir ainda você mais. Mas outros tantos, inclusive pessoas importantes como Dionísio e Damares. Dionísio era um membro daquele conselho, era uma pessoa extremamente importante ali. Ele creu em Jesus e outras tantas pessoas creram. E você pode ser também uma dessas pessoas que hoje tem uma experiência pessoal, reconciliadora, libertadora. Se você está afastado da comunhão com Cristo e com a sua igreja, você precisa agora voltar para o caminho de Deus. Você precisa agora entregar ao Senhor as tuas dores, as tuas angústias, esses vícios que te escravizam. Se você fez algum pacto espiritual, se você está vivendo uma vida hipócrita, você até está na igreja, mas está vivendo uma vida hipócrita, de pecados, de coisas que desagradam o coração de Deus, e você está consciente disso, arrependa-se agora, mude de vida agora, ou deseje mudar de vida. Só Jesus pode mudar, transformar e restaurar a tua vida agora mesmo. Fale com Deus, aí onde você está. Talvez você esteja dirigindo, talvez esteja fazendo alguma coisa importante. Estacione num acostamento, pare por um instante e fale com Deus. Com as tuas próprias palavras diga: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados e eu entrego a Ti as minhas dores, as minhas angústias, porque eu creio que o Senhor pagou o preço pelos meus pecados e levou sobre si toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento, toda
os fardos que o inimigo tem tentado colocar sobre os meus ombros. Perdoa os meus pecados, transforma o meu coração, me faça uma nova pessoa, me ensina a andar e a viver no teu caminho. Então, quando Paulo falou sobre o altar ao Deus desconhecido, mediante esse ensinamento bíblico tão precioso, eu quero encerrar essa meditação, que ele já não é ao Deus desconhecido, mas ele é o Deus conhecido, misericordioso, que está presente agora, manifestando o seu poder, a sua glória, a sua misericórdia, a sua presença, o seu milagre, se você crer agora, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para este momento de intercessão. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo nosso país, por este momento que nós estamos enfrentando. Deus está contemplando este momento de angústia, mas de alguma forma soberana, extraordinária. Não deixa de ser um momento de confronto, uma chamada de Deus para todos nós, para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, eu tenho o privilégio, a honra, eu não mereço, mas pela tua misericórdia e pelo sangue de Jesus derramado na cruz, eu posso falar contigo agora. Eu posso, meu Deus, estar em tua presença. E eu quero te agradecer por esta vida preciosa que está orando comigo, por esta família que o Senhor ama de uma maneira extraordinária, que está falando contigo também. Eu quero apresentar, Senhor Deus, esta vida, esta família em tuas mãos e clamar para que esta tua palavra seja acrescentada à minha vida, a estas vidas preciosas que falam contigo, a este coração choroso que precisa, Senhor Deus, do teu milagre, da tua misericórdia. Estenda a tua mão, mão de poder, mão que perdoa pecados, mão que cura enfermidades, mão que abre portas para o que está desempregado, para o que está sendo atingido pela enfermidade, não somente pelo Covid-19, mas abençoa esta vida que está sofrendo agora, Senhor. Repreenda esta enfermidade. Sim, nós cremos que o teu Filho Jesus tomou ali na cruz sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, e pelo poder do sangue de Jesus, cura, liberta, transforma. Senhor, contempla esse coração depressivo, ansioso, escravo de vícios. Ó Deus, o inimigo está investindo contra esta fúria. Talvez esta pessoa tenha feito pactos espirituais. No poder do nome de Jesus, liberta agora, Senhor Deus, e remova a tristeza, a angústia, a dor, e traga a tua presença, o teu milagre, a tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, estenda a tua mão agora, Senhor, nos lares, nas UPAs, nos hospitais particulares, nos hospitais de campanha, em todos os hospitais, em todos os leitos onde existem pessoas sofrendo pelo Covid-19, aquelas que estão no UTI, mas não somente por esta enfermidade. Estenda a tua mão de poder, a tua mão de misericórdia, Senhor. Toma o nosso país, desde, Senhor, o presidente da República, as autoridades em todos os níveis de poder. Repreenda neste país a corrupção, os jogos políticos, e ó Deus, traga o teu milagre, a tua salvação. Tu tens tantas vidas para salvar neste lugar. Usa-nos como tua igreja, ó Senhor. Ensina-nos a multiplicar o teu amor, o teu poder, a tua misericórdia. Ensina-nos a testemunhar do que o Senhor tem feito, e traga, Senhor Deus, o teu milagre sobre os enfermos da tua igreja, em nome de Jesus. Traga a tua paz, a alegria do teu Santo Espírito e a vitória que há no nome de Jesus. Seja firme, persevere. Esta crise está passando. Deus está derramando a sua glória, o seu poder. Está muito próximo o dia da nossa vitória como igreja, o dia da tua vitória pessoal, da tua vitória familiar. Creia, o Senhor é soberano. Nele nós vivemos, nos movemos e nós existimos para multiplicar o seu amor. Testemunho de Cristo, compartilhe a esperança que há em Jesus. Diga o que Ele tem feito na sua vida. O Senhor está nos chamando para termos um coração cheio de amor por aqueles que desconhecem o poder do nome de Jesus. Tenha
uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, amém.